Fala, meus queridos, e aí? Como é que vocês estão? Sossegado? Olha lá, vamos começar, na verdade, terminar, né, a nossa parte aí de razão e proporção. Nós vamos começar o assunto de regra de 3, mas só que esse assunto, ele nada mais é do que uma extensão daquela primeira parte que nós vimos já de razão e proporção. Porque aqui na parte de regra de 3, você deve dominar aquelas grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá bom? Isso daí você tem que tá fresquinho na sua cabeça. Então, olha lá. Quando a gente fala de regra de 3, nada mais é do que uma extensão da última matéria que você viu comigo. E essa regra de 3, ela possui algumas subdivisões, tá bom? Você não precisa decorar isso daqui, você deve apenas analisar e verificar a cara da sua questão, tá bom? Isso aqui é só um esqueminha para você se situar. Essa regra de 3, ela vai poder ser simples ou composta, tudo bem? Em sua maioria, tratando de concurso público, eu posso falar para você que a maioria das vezes ela vai trazendo uma composta, tá bom? Mas só que nada afasta a simples cair. A simples cai muito. As duas caem bastante, tá? Mas eu apostaria para, assim, a grande parte das provas na composta. Primeira coisa, qual que é a diferença tanto da simples para a composta? A simples, ela vai sempre abarcar duas grandezas. Sempre duas grandezas. Lembra lá que grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou contar? Então, se você verificar apenas duas grandezas no seu exercício, você está diante de uma regra de 3 simples. Uma vez que essa regra de 3 simples, ela vai poder ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E aqui você tem que tomar bastante cuidado. Então deve haver uma análise prévia aqui. Tá bom? Se essa regra de 3 simples, envolvendo duas grandezas, for diretamente proporcional, o que você vai fazer entre as grandezas? Você vai multiplicar cruzado. Tá aqui, ó. Multiplicação cruzada, tudo bem? Que nada mais é do que aquela nossa relação fundamental, tudo bem? Tranquilo? Agora, por sua vez, se essa regra de 3 for simples, envolvendo duas grandezas, e essas grandezas são inversamente proporcionais, você vai deixar de multiplicar cruzado e vai multiplicar, olha, você vai multiplicar em linha. Já vou explicar isso daqui. A gente vai multiplicar em linha. Show de bola? Tranquilidade. Olha lá o que nós vamos ter que fazer aqui na composta. Na composta, quando a gente for resolver o exercício 3, eu vou voltar a repetir isso. Tudo bem? Mas só que na composta, ela vai envolver 3 ou mais grandezas. Tudo bem? Ela vai envolver 3 ou mais grandezas. E aqui não tem uma regra. A gente vai ter que analisar todas as grandezas em relação ao que foi pedido, em relação ali à nossa incógnita, tudo bem? Certo? Então, tudo surge de uma prévia análise, show de bola? Então, vamos ver o que acontece aqui. Nesse exemplo 1, olha o que eu separei para os senhores. Sabe-se que 8 sacos embalam juntos 142 quilos. 142 quilos de alguma coisa, sei lá, de arroz, de feijão. Tudo bem? Então, se eu pego 8 sacos e junto eles, tudo bem? Esses 8 sacos juntos estão embalando 142 quilos. Qual a quantidade de sacos para embalar 461,5 quilogramas? 461 quilogramas e meio. É isso aí a sua pergunta, nosso exemplo. Então, olha lá. Como está envolvendo apenas sacos e quilogramas de alguma coisa, aqui eu tenho quantas grandezas envolvidas? Duas grandezas envolvidas. Então eu tenho uma regra de 3 simples que está envolvendo duas grandezas. Agora analise se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que acontece se eu aumento a quantidade a ser embalada? Eu tenho que aumentar a quantidade de sacos, certo? E se eu aumento a quantidade de sacos, obrigatoriamente eu vou aumentar a quantidade do que vai ser embalado. Então se eu aumento uma, a outra também tem que aumentar. O que acontece quando duas grandezas, o aumento de uma grandeza implica no aumento da outra? Eu tenho uma razão, eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Então, entre elas, eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? 8 sacos, vamos lá, ó. Aqui eu tenho 8 sacos
8 sacos embalando quantos quilos? 142 quilos. 142 quilos. O que vai acontecer quando eu embalar 461,5 quilogramas? Eu vou precisar de quantos sacos? Vou precisar de X sacos. Eu sei que com toda certeza tem que ser maior do que 8, né? Porque se eu aumento a quantidade de quilogramas, eu vou precisar de mais sacos. Aqui que vem a multiplicação cruzada. Como as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou fazer essa multiplicação assim, ó, desse jeito. Isso vezes isso, que é igual a isso vezes isso. Então aqui vai totalizar quanto? 142 vezes x, vou colocar aqui para nós, olha, 142x, que vai ser igual a 8 vezes 461,5, certo? Então esse x, pessoal, esse x ele vai estar totalizando, ó, 8 vezes 461,5 dividido por 142. Ao fazer essa conta, você chega no gabarito em que x vai ser igual a 26 sacos. Tudo bem? Então aqui eu tenho 26 sacos. Show de bola? Isso daqui é a regra de 3, mas só que uma regra de 3 diretamente proporcional. Agora, olha, pensa comigo. Se eu venho aqui no exercício 2, o exercício 2 ele vai falar o seguinte para os senhores. Ele vai falar assim, 10 pedreiros finalizam uma obra em 20 dias. O que acontece? Isso é meio lógico, mas só que eu vou demonstrar para vocês em uma fórmula de cálculo. O que acontece se eu dobrar o número de pedreiros? Toma cuidado para você não fazer essa multiplicação em cruz. Porque quais são as minhas grandezas? As minhas grandezas são a quantidade de pedreiros e os dias de obra. Tudo bem? Imagina o seguinte, que você tem uma quantidade X de pedreiros. Você vai terminar a obra em Y dias. Agora, o que acontece se você dobra, triplica, quadriplica o número de trabalhadores? Essa obra, na teoria, o que vai acontecer com ela? Ela vai terminar em menos dias. Então, essa velocidade da conclusão da obra, ela é inversamente proporcional à quantidade de trabalhadores. Então, se eu aumento a quantidade de pedreiros, eu diminuo o meu tempo de obra, o meu tempo de execução. Como que isso cai em uma regra de 3? Vamos lá. Então, ficaria assim, ó. Vou colocar aqui para os senhores. Então, eu tenho 10 pedreiros, tudo bem? Então, eu tenho 10 pedreiros e eles finalizam essa obra em 20 dias. 20 dias. O que vai acontecer se eu dobrar o número de pedreiros? Então, o dobro de 10 fica quanto? Fica 20, ó. Então, se eu colocar 20 pedreiros, essa obra ela vai finalizar em quantos dias? X. Toma cuidado para você não, ó, multiplicar cruzado. Porque aqui essa multiplicação ela vai ser em linha. Porque eu vou ter uma regra de 3, o quê? Simples e inversamente proporcional. Ao passo que eu aumento a quantidade de pedreiros, eu diminuo o meu tempo de obra. Então vai ficar, ó, isso vezes isso e isso, que vai ser igual a isso vezes aquilo. Entendeu? Isso daqui é a nossa multiplicação em linha. Então vai ficar 10 vezes 20, que vai ser igual a 20 vezes x. Quanto que vai ficar isso daqui? Então vai ficar assim, ó, 20 vezes x, então fica 20 x igual a 10 vezes 20. Então fica 10 vezes 20. Você acertou ao falar que essa obra vai ser concluída na metade do tempo. Sim, com toda certeza. Então tá aqui, ó, 20 vai embora, 20 vai embora. Logo, esse x aqui, ó, ele tá dando quanto? 10 dias. Tá aqui, tá dando 10 dias. Show de bola? Então, se eu aumento o número de pedreiros, essa obra que antes iria terminar em 20 dias, ela vai terminar em quantos? 10. Isso daqui é uma regrinha de 3 simples, envolvendo o quê? Envolvendo a ordem inversa das minhas grandezas. Show de bola? Tranquilidade. Então, eu acabei de dar para você 2 exemplos. Um exemplo da regra de 3 simples, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Agora eu vou voltar aqui na composta. Essa composta, você vai seguir uma regra que eu vou te passar agora, tá bom? Sempre. Mas só que, em todos os casos, nós vamos analisar as grandezas em relação ao que foi pedido.
tudo bem? Em relação ao que foi pedido. Então eu vou apagar essa parte aqui, olha, rapidinho, tiro um print aí da tela. E eu vou apagar isso daqui para a gente fazer essa outra questão. Essa nossa última e terceira questão. Olha lá. Esse exemplo 3, ele fala o seguinte: em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125? E aí? Quantas grandezas envolvidas? Eu tenho 3 grandezas. A primeira grandeza é a grandeza que fala de horas. A segunda grandeza, ele fala de caminhões. E a terceira grandeza, ele fala em metros cúbicos de areia. Tá vendo? Aquilo ali tudo pode ser contado ou medido. Show de bola? Essas horas, elas podem ser contadas. Esses caminhões, eles podem ser contados. E esses metros cúbicos aí de areia, então pode ser medido. Tudo bem? Então são 3 grandezas. O que você vai fazer? Você vai separar em coluna cada grandeza. Então olha lá. Então nessa primeira coluna eu vou colocar a coluna das horas. Depois eu vou colocar a coluna dos caminhões. E para finalizar eu vou colocar aqui, olha, a metragem cúbica de areia. Pode ser? Metragem cúbica de areia. Aí você vai vir e vai preencher essa sua tabela, tá bom? Quantas horas eu tenho? 8. Só pega as informações que o texto te deu, olha. Então eu tenho 8 horas. Para quantos caminhões? Para 20 caminhões, ó. Para 20 caminhões. E esses 20 caminhões, eles descarregam 160 metros cúbicos. Então tá aqui, ó, 160 metros cúbicos. Show de bola? A pergunta dele é o seguinte: em 5 horas, esse aqui é o nosso primeiro cenário. O segundo cenário vai ser esse aqui, ó. Em 5 horas, quantos caminhões? Ou seja, eu quero saber o número de caminhões. Então, esses caminhões aqui no segundo cenário é a nossa incógnita, que eu chamo de X. Serão necessários para descarregar 125. Então, 125 é a metragem cúbica aqui, ó, do nosso segundo cenário. Tudo bem? 125 metros cúbicos. Show de bola? Pessoal, isso daqui é mecânico na sua prova. Fez a tabelinha na prova, você automaticamente vai colocar uma seta orientada de baixo para cima na sua incógnita. Olha lá, ó, uma seta orientada de baixo para cima na sua incógnita. Isso daqui é automático, tá bom? Isso aqui é automático, uma seta orientada de baixo para cima, ou seja, apontando para cima na sua incógnita. E aqui na parte de baixo você coloca 20 dividido por X. Ou seja, o que está em cima dividido pela sua incógnita. Isso aqui é automático. Tudo bem? Sempre vai acontecer isso. Toda vida vai acontecer isso. Sim ou não? Tranquilidade? Beleza. Agora, olha, nós vamos ter que analisar outras coisas. O que nós temos que analisar? As outras grandezas em relação ao que foi pedido. As outras grandezas em relação ao que foi pedido. O que foi pedido foi isso daqui, não foi? Então nós vamos analisar as horas. Quando a gente analisa as horas, esquece a metragem cúbica, ou seja, tampe isso daqui, ó. Isso aqui não existe mais. Tudo bem? Isso aqui não existe. Então eu vou tampar e vou relacionar só essas duas grandezas primeiro. O que vai acontecer, pessoal? Por exemplo, essa seta ela não está orientada daqui para cá? Então eu vou olhar essa informação dessa informação para essa. O que está acontecendo dessa informação para essa? Está aumentando ou está diminuindo? Muito bem. De 5 para 8 eu estou aumentando. Então o que acontece? Se eu tenho mais horas para descarregar, eu preciso de mais ou de menos caminhões? Justamente, eu preciso de menos. Quanto mais horas de trabalho, menos caminhões eu preciso para serem utilizados aqui. Portanto, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Ao passo que essa daqui aumenta, essa daqui vai o quê? Ela vai diminuir. Portanto, essa setinha ela vai estar apontando para onde? Para baixo. Ela vai estar apontando para baixo, porque essas duas grandezas, uma em relação à outra, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Sacou? São inversamente proporcionais. A mesma coisa vai acontecer com a metragem cúbica. Agora eu vou tampar essa grandeza. Quando eu tampo essa grandeza, eu vou comparar a metragem cúbica com os caminhões.
Então como é que fica? Eu saio dessa informação e vou para essa. De 125 para 60, eu estou aumentando a metragem cúbica, sim ou não? Se eu aumento, eu vou precisar de mais ou menos caminhões? Justamente, eu preciso de mais caminhões. Se eu tenho mais areia para descarregar, eu preciso de mais caminhões sendo utilizados. Tudo bem? Então, portanto, essa setinha aqui, ó, da metragem cúbica, ela vai apontar para a mesma direção dos caminhões, apontando que, informando a gente de que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais, ao passo que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Tá, professor, e a conta? A conta ela fica desse jeito. Primeira grandeza. A primeira grandeza é 20 dividido por x igual. Tudo bem? Igual, isso aqui sempre vai acontecer. Tá vendo essa primeira? Ela não é inversamente proporcional, então eu vou, ó, inverter essas duas aqui na parte de baixo. Então, antes seria 8 dividido por 5. Como é inversamente proporcional, fica 5 dividido por 8. Tranquilo? 5 dividido por 8. Visto aqui vezes o quê? A nossa terceira grandeza lá, ó. Essa terceira grandeza, ela não é diretamente proporcional? Então, você coloca ela do jeito que ela veio, ó. Fica quanto? 160 dividido por 125. Então, 160 dividido por 125. Show de bola? Aí aqui começa a seção corta-corta, ó. Aqui cabe simplificação? Sim, cabe simplificação. Olha lá. Por exemplo, esse 16, eu posso muito bem simplificar com esse 8 aqui de baixo. Não posso? 16 dividido por 8, aqui em cima está sobrando quanto? Aqui está sobrando 20. Tudo bem? Está sobrando 20. Por exemplo, 5 dividido por 125, eu também posso simplificar? Posso. Aqui, olha, aqui ficou 1, né? Aqui fica 1 lá em cima, e 125 dividido por 5 fica quanto? Justamente, fica 25. Fica 25. Mais uma coisa, eu não tenho 20 desse lado da igualdade e 20 desse outro lado da igualdade? Então eu posso simplificar esse 20 com esse 20 que está lá do outro lado? Sim, posso. Então como é que fica essa equação aqui no final das contas? Fica assim, ó. Portanto, aqui ficou 1 dividido por x, 1 dividido por x, que vai ser igual 1 vezes 1, 1. Tudo bem? 1 dividido por quanto? 1 vezes 25, 25. 25. Tudo bem? Olha lá, olha a nossa relação fundamental. É só multiplicar cruzado agora, pessoal. Portanto, x vezes 1, x. X, que vai ser igual 1 vezes 25, 25. Portanto, quantos caminhões eu vou precisar? De 25. Então, esse vai ser o nosso cenário. Vamos ver. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Então, quer dizer que em 5 horas, 25 caminhões vão ser necessários para descarregar 125 metros cúbicos. Beleza? Tranquilidade? Isso é a aplicação da regra de 3. Regra de 3 não tem jeito. Você só vai aprender ela de fato fazendo exercícios. É assim, muito aplicável a regra de 3. Então eu acabei te dando um exemplo de cada um e eu espero ver vocês, cada um dos senhores, lá na nossa aula de resolução de exercícios, de razão, proporção e regra de 3. Tudo bem? Vamos recapitular a aula? A aula a gente falou somente de regra de 3. Regra de 3 simples, composta. Simples, 2 grandezas compostas, 3 ou mais grandezas. Aqui, essa simples, ela pode ser diretamente proporcional, que lá no seu cálculo você vai multiplicar cruzado, e inversamente proporcional, que você vai multiplicar em linha. Agora, a regra de 3 sempre vai demandar o quê? Uma análise aqui das suas grandezas. Show de bola? Agora lá, te dei o exemplo 1, te dei o exemplo 2, te dei o exemplo 3. Exemplo 1, diretamente proporcional. Exemplo 2, inversamente proporcional, que eu vou estar multiplicando em linha. E exemplo 3, um exemplo de regra de 3 compostas, onde eu tenho 3 grandezas. Show de bola, meus queridos? Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula.